Cristianismo e Espiritismo. A nova revelação, o Espírito e a ciência. Continuação, a carta. A reencarnação, Médium J.D. A grande ideia da reencarnação é a única, meus irmãos, capaz de restaurar a nossa decadente sociedade. Somente ela pode reprimir esse egoísmo avassalador que desagrega a família, pátria, sociedade e que substitui a generosa ideia do dever por essa feroz concepção de uma individualidade que se deve afirmar a todo custo. O materialismo que destroçou a crença na vida futura e os dogmas incompletos que desnaturam o princípio sublime das religiões fizeram murchar na alma humana essas admiráveis flores de um ideal superior às subalternas contingências da vida material e à brutalidade impulsiva dos instintos. É preciso, meus irmãos, que alguma coisa venha despertar nas almas o sentido da vida espiritual. Por mais que a ciência multiplique as suas maravilhas, por mais que o homem despenda admiráveis faculdades da sua inteligência e do seu gênio, permanecem estéreis todos os esforços, se em si mesmo não possui as fontes vivas da vida espiritual, se não sente palpitar em si essa vida imperecível, que lhe assegura a imortalidade e torna-o consciente desse universo eterno, de que é uma das vivas e eternas partículas. Não, irmãos, o homem não é esse efêmero e anônimo ser, poeira transitória de vida, que dura apenas um instante para sofrer e morrer. O homem é a vida eterna, individualizada na substância para adquirir consciência de si mesmo e constituir a plenitude da felicidade pela plenitude do conhecimento. Sim, o homem é grande, grande parte é o artifício da sua própria grandeza, grande porque, com o próprio esforço, cria sua futura personalidade, porque todas as aquisições da sua inteligência, da sua razão e do seu coração, as deve ele ao seu trabalho e experiência. Ó divina reencarnação, por ti, o bruto inconsciente se converte em gênio, por ti, o mal adquire a bondade suprema e o ignorante o conhecimento de todas as coisas. Por ti, o homem toma gradualmente consciência de si mesmo. Cada vida lhe traz uma experiência, cada existência uma força e um poder novos. Por ti, não há dor nem provas que não tenha objetivo. Toda alegria é uma recompensa. Por ti, a mais íntima solidariedade vincula todas as criaturas e o progresso, a formação de uma sociedade melhor, é a obra comum e secular. Quando a ideia da reencarnação se houver novamente senhoreado da mentalidade humana, o progresso social dará um passo imenso. As misérias e provocações do homem lhe parecerão menos dolorosa, porque terão para ele um sentido positivo. Com mais segurança, há de ele saborear as suas alegrias, porque sentirá que a vida lhe tornou estável com a imortalidade. O universo já se não lhe figurará a implacável máquina, cujas engrenagens trituravam as criaturas, sem se preocupar com seus gritos estertores. O homem compreenderá então que existe um fogo imenso, do que ele, chamado a se tornar uma centelha consciente e fecunda, depois de haver aprendido, na série de suas vidas sucessivas, o segredo da eterna vida, isto é, a inteligência que sabe, a consciência que age e o amor que ama. Pastor B. A Natureza, Médium, Senhorita M.L. Visitei muitas vezes os vossos pais, quando meu querido residia às margens do Loire, e conheço todo o encanto da primavera entre vós. Vi o pássaro responder à sua ninhada, quando seu primeiro pipilar reclamava imperiosamente mais abundante nutrição. Não tendes os cálidos ardores meridionais, mas o vosso céu é mais suave. A luz de vossos sóis, no ocaso, se diversifica e multiplica de nuvem em nuvem e prolonga o crepúsculo. Muitas vezes escutei: como o podereis fazer por vossa parte? A queda abafada dos brancos e veludosos flocos de neve, os ninhos balouçam, esquecidos e vazios, nas extremidades dos galhos despojados da folhagem.
A natureza parece morta, mas, como toda verdadeira obra de Deus, encerra a esperança das vindouras primaveras. Minha alma é irmã do inverno, nela dorme as suas recordações. Sei, porém, que minha vontade pode ressuscitar esse passado de ontem e dar-me, com a permissão de Deus, a ilusão das vidas transcorridas e a certeza de um melhoramento sempre desejado. A natureza é a nossa grande educadora. Com ela aprendemos a balbuciar o nome divino e é ela que canta às noites o hino universal que a humanidade escuta emocionada, transfunde a alegria em nossos corações e nos faz ver a verdade, porque é a grande mediadora. Se soubéssemos escutar sua voz, seríamos mais que homens, teríamos adivinhado a palavra divina. Invocações, Médium, Senhora BR. Ó Deus, tu que infundes ao mesmo tempo nobre terror e soberana admiração aos que teu nome pronunciam, digna-te inundar com tua luz resplandecente os fracos que a ti se dirigem num grito de angústia e de amor. A ti, meu Deus, se eleva lentamente meu pensamento, em ti, foco de amor, procura minha alma se abrasar. Faze baixar à tua humana criatura teu ardente sopro, faze cair o véu de cegueira que me cobre os olhos e me oculta os teus imensos horizontes. Revela a meu ser teus infinitos esplendores. Murmura ao meu coração palavras de vida. Fala-me, ó tu, que em todo o meu ser sinto vibrar. Deus, ser majestoso de grandeza e de simplicidade, foco sempre ardente de vida, amor e luz. Tu que numa eternidade sabes conter o infinito, tu, receptor ao mesmo tempo de meus queixumes e de minhas jubilosas expansões, tu, ainda, que me guias com teus radiosos meteoros, cuja rápida passagem ilumina meu sombrio asilo, ampara-me, consola-me. Tu, finalmente, cujo sopro abrasador me reanima a expirante chama, pousa um instante sobre mim tua piedade. Faze renascer em mim a centelha desprendida do teu braseiro de amor. Ouve minha prece, envia como resposta um raio da tua pura claridade e faze que, ao teu nome, todo o meu ser num sublime transporte a ti se arroje. Imaginaram recentemente os sábios experimentadores ingleses, sob o nome de Cross Correspondence, um novo processo de comunicação com o invisível, que seria bem próprio a atestar a identidade dos espíritos, cujas manifestações se produzem mediante a escrita mediúnica. Oliver Lodge o descreveu numa reunião efetuada em 30 de janeiro de 1908 pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres. A Cross Correspondence, diz ele, isto é, o recebimento por um médium de uma parte de comunicação e de outra parte outro médium, não podendo cada uma dessas partes ser compreendida sem a adjunção da outra, é boa prova de que uma única inteligência opera sobre os dois automatistas. Se, além disso, a mensagem apresenta os característicos de um finado e é recebido a esse estímulo por pessoas que não conheciam intimamente, pode ver-se nisso a prova da persistência da atividade intelectual do desaparecido. E se do mesmo modo obtemos um trecho de crítica literária inteiramente conforme ao seu modo de pensar e que não poderia ser imaginado por terceira pessoa, digo que a prova é convincente. Tais as espécies de provas que a sociedade pode comunicar sobre esse ponto. Depois de referir-se aos esforços em tal sentido empregados pelos espíritos de Gurney, Hudson e Mears em particular, acrescenta o orador: achamos que suas respostas às perguntas especiais são formuladas de um modo que caracteriza sua personalidade e revela conhecimentos que eram de sua competência. A parede que supera os encarnados dos desencarnados, diz ele ao terminar, ainda se mantém de pé, mas acha-se adelgaçada em muitos lugares. À semelhança dos escavadores de um túnel, ouvimos, em meio do ruído das águas e dos outros rumores, as pancadas de picaretas dos nossos camaradas do outro lado. A isso não se limitaram os ingleses,
fundaram um escritório de comunicações regulares com o outro mundo, foi o intrépido escritor W. Stead que organizou em Londres as instâncias de uma amiga desaparecida, a senhorita Julia Ames, e daí a sua denominação, Escritório de Júlia. Esse espírito propõe vir em auxílio, assim, de todos os desencarnados que procuram entrar em relação com os vivos que atrás de si deixaram, como dos desencarnados acabrunhados com a perda de um ente caro. Para ser admitido a solicitar uma comunicação, Júlia, que dirige pessoalmente as sessões, não requer senão duas coisas: uma afeição lícita e sincera e um estudo prévio do problema espírita. Não tolera retribuição alguma. O impetrante, uma vez tomado em consideração o pedido, é levado à presença de 3 médiuns diferentes e todos os resultados são registrados. Esse escritório já conseguiu, desde a sua fundação, estabelecer numerosas comunicações com o invisível. Lançou uma ponte de uma a outra margem do túmulo, com alguma razão, o disse W. Stead. Durante o primeiro trimestre de sua existência, centenas de pedidos lhe foram endereçados, na maior parte aceitos por Júlia. Calcula W. Stead que pelo menos 75 por 100 dos que passaram pela tríplice prova dos médiuns receberam respostas concludentes, em metade dos casos afirmando os impetrantes, de modo absoluto, que obtiveram por um ou outro médium, se não por todos eles, provas extremes de toda a contradição. A clientela do escritório Júlia é, sobretudo, arrebanhada entre pessoas cultas e instruídas, doutores, advogados, professores. Um repórter da Daily News refere-se que um dia acompanhou um autor bem conhecido, cujo nome causaria admiração por imiscuir-se em semelhante assunto. Esse autor desejava obter a manifestação de um amigo falecido. Obtido o consentimento de Júlia, foi, como de costume, posto sucessivamente em relação com 3 médiuns, assistidos por um estenógrafo, sendo redigido de cada sessão um detalhado termo. Numa das sessões, sua casa foi exatamente descrita com os arredores. Numa outra, recebeu uma mensagem que julgou por vir, com certeza, do amigo falecido. Sendo o mundo dos espíritos, em grande parte, constituído pelas almas que viveram na Terra, e sendo as inteligências de escol, em um meio como no outro, em diminuto número, facilmente compreenderemos que, na sua maior parte, as comunicações de além-túmulo sejam destituídas de grandeza e originalidade. Quase todas, entretanto, têm um caráter moral incontestável e denotam louváveis intenções. Quantas pessoas desoladas têm podido, por esse meio, receber dos que amaram e julgavam perdidos palavras de animação e conforto. Quantas almas hesitantes na obscura trilha do dever têm sido animadas, desviadas do suicídio, fortalecidas contra as paixões, mediante exortações vindas do outro mundo. Acima ainda dessas manifestações, cuja utilidade é tão evidente e cujo efeito moral é intenso, é preciso colocar certas comunicações extraordinárias, subscritas por modestos nomes ou termos alegóricos, mas animadas de um sopro vigoroso e que trazem em sua forma e ensinos o cunho de espíritos verdadeiramente superiores. Foi com documentos dessa natureza que se constitui a doutrina do Espiritismo. Allan Kardec recolheu grande número deles, mesmo depois. Não se estancaram essas fontes do pensamento sobre-humano, eles têm continuado a fluir para a humanidade. Os fenômenos de escrita direta ou automática são completados e confirmados pelos fatos de incorporação. Neste, os espíritos já não se contentam com órgãos de um médium adormecido. Este, por eles mergulhado em sono magnético, abandona o seu invólucro a personalidades invisíveis que dele se apoderam para conversar com os assistentes. Por esse meio, sugestivas conversações são entabuladas entre os habitantes do espaço e os parentes e amigos que deixaram na Terra. Nas manifestações da escrita mecânica, já a identidade dos espíritos se verifica pela forma dos caracteres traçados, pela analogia das assinaturas,
pelo estilo e até pelos erros de grafia habituais a esses espíritos e que reaparecem nas suas comunicações. Nos fenômenos de incorporação, essa identidade ainda se torna mais evidente. Pelas suas atitudes, gestos e dizeres, o espírito se revela tal qual era na Terra. Os que o conheceram em sua precedente encarnação reconheceram-no integralmente o mesmo, a sua individualidade reaparece em locuções características, em expressões que lhe eram familiares, em mil particularidades psicológicas que escapam à análise e só podem ser apreciadas pelos que estudaram de perto esse fenômeno. Nada mais emocionante, por exemplo, que ouvir uma mãe, vinda do além-túmulo, exortar e reanimar os filhos que deixou neste mundo. Nada mais curioso que ver espíritos das mais diversas categorias animar sucessivamente o invólucro de um médium e manifestar-se aos assistentes pela palavra e pelo gesto. A cada um deles, a fisionomia do sensitivo se transforma, a voz muda, a expressão fisionômica se modifica, pela linguagem e atitudes a personalidade do espírito se revela, antes mesmo que dê o nome. Tivemos por muito tempo, em um círculo de experimentação a cujos trabalhos presidíamos, os médiuns de incorporação. Um servia de órgão aos espíritos protetores do grupo. Quando um destes o animava, as linhas do seu rosto adquiriam expressão angélica, a voz se suavizava, tornava-se melodiosa. A linguagem revestia formas de pureza, poesia, elevação muito acima das faculdades pessoais do sensitivo. Sua vista parecia penetrar fundo o coração dos assistentes, lia-lhes os pensamentos, dirigia nominalmente a cada um avisos, advertências relativas ao seu estado moral e à sua vida privada, o que denotava, logo à primeira vista, conhecimento perfeito do caráter e do estado de consciência de todos. Palestrava sobre coisas íntimas só deles conhecidas, e impunha-se a todos pelo seu ar majestoso, do mesmo modo que pela sabedoria e doçura das expressões. A impressão produzida era profunda. Tudo parecia vibrar e iluminar-se em torno desse espírito. Ao retirar-se, sentíamos que alguma coisa de grande passara entre nós. Quase sempre um segundo espírito, de certa elevação, mas de caráter muito diferente, lhe sucedia no corpo do médium. Esse espírito tinha a palavra rápida e forte, o gesto enérgico e dominador. Sua ciência era vasta, aceitara o encargo de dirigir os estudos morais e filosóficos do grupo e sabia resolver os mais difíceis problemas. Nós o tínhamos em grande consideração e nos comprazíamos em lhe obedecer. Para qualquer recém-chegado, porém, era um espetáculo estranho ver sucederem, no frágil invólucro de uma senhora de maneiras tímidas e modestos conhecimentos, dois espíritos de caráter tão elevado e tão dessemelhantes. O segundo médium não oferecia, nas manifestações de que era agente, menor interesse. Era uma senhora elegante e instruída, esposa de um oficial superior e que parecia, à primeira vista, reunir as melhores condições para fenômenos de caráter transcendente. Ora, na prática, era exatamente o contrário que se verificava. Essa senhora servia habitualmente de instrumento a espíritos pouco adiantados que haviam ocupado na Terra diversas posições. Interessante ouvir, por exemplo, uma ex-vendedora de legumes de Amiens exprimir-se em algaravia picarda, pela voz de uma pessoa de maneiras distintas e que nunca estivera na picardia. A linguagem da médium, correta e escolhida quando desperta, torna-se confusa, arrastada, semeada de lapsos e de expressões regionais durante o sono magnético, quando o espírito de Sofia intervia em nossas sessões. Desde que este se afastava, outros espíritos o vinham substituir desfilando, por assim dizer, no invólucro da sensitiva e apresentando-nos sucessivamente os tipos mais disparatados. Um antigo sacristão de voz untuosa e arrastada, emitida em tom baixo, como se estivesse na igreja, um ex-procurador de gesto imperioso e ares escarninhos, palavra ríspida e decisiva, etc. Outras vezes,
Eram cenas tocantes de arrancar lágrimas aos assistentes. Amigos de além-túmulo vinham lembrar recordações da infância, serviços prestados, erros cometidos, expor seu modo de vida no espaço, falar das alegrias ou dos sofrimentos morais colhidos depois da morte, conforme a sua norma de vida na Terra. Assistíamos a animadas conversações entre espíritos, comovedoras dissertações sobre os mistérios da vida e da morte, sobre todos os grandes problemas do universo, e de cada vez sentimos-nos emocionados e fortalecidos. Essa íntima comunhão com o mundo invisível descerrava infinitas perspectivas ao nosso pensamento, influía em todos os nossos atos, esclarecia-nos com uma luz intensa a trilha da existência ainda tão obscura e tortuosa para a multidão dos que a percorrerem. Dia virá em que a humanidade reconhecerá o valor desses ensinos e deles participará. Nesse dia, ter-se-á renovado a face do mundo, depois de haver passado em revista os principais fenômenos que servem de base ao moderno espiritualismo. Ficaria incompleto o nosso resumo se não disséssemos algumas palavras acerca das objeções apresentadas e das teorias adversas com que se tem procurado explicá-los. Há, em primeiro lugar, a negação absoluta. O Espiritismo, tem dito, não é mais que conjunto de fraudes e de embustes. Todos os fatos extraordinários em que se baseia são similados. E verdade é que alguns impostores têm procurado imitar esses fenômenos, mas os artifícios têm sido facilmente descobertos e os espíritas foram os primeiros a indicá-los. Em quase todos os casos mencionados acima, levitação, aparições, materialização de espíritos, os médiuns foram ligados, amarrados à sua própria cadeira. Frequentemente, os experimentadores lhes asseguravam os pés e as mãos. Às vezes, foram mesmo colocados em casinholas fechadas, especialmente preparadas para esse fim, e cuja chave ficava em poder dos operadores, enfileirados ao redor do médium. Foi em tais condições que numerosos casos de materialização de fantasmas se produziram. Em suma, as imposturas foram quase sempre desmascaradas e muitos fenômenos jamais foram imitados, pela simples razão de que escapam a toda imitação. Os fenômenos espíritas têm sido observados, verificados e inspecionados por sábios cépticos que passaram por todos os graus da incredulidade e cuja convicção não se formou senão, pouco a pouco, sob a pressão dos fatos. Esses sábios eram homens de laboratório, físicos e químicos experimentados, médicos e magistrados. Possuía todos os requisitos necessários, toda a competência para desmascarar as mais hábeis fraudes, para frustrar as mais bem-urdidas tramas. Seus nomes pertencem ao número dos que são para toda a humanidade objeto de respeito e veneração. Ao lado desses homens ilustres, todos os que se têm entregado a um estudo paciente, consciencioso e perseverante desses fenômenos, vêm afirmar a sua realidade, ao passo que a crítica e a negação emanam de pessoas cujo pronunciamento, baseado em insuficientes noções, só pode ser superficial. Aconteceu a alguns deles o que mais acontece aos observadores inconstantes. Não obtiveram mais que medíocres resultados, às vezes mesmo negativos, e se tornaram mais céticos que dantes. Não quis tomar em consideração uma coisa especial, que o fenômeno espírita é regido por leis, submetido a condições que importa conhecer e observar. Sua paciência cansou muito depressa. As provas que exigem não se obtêm em poucos dias. W. Crookes, Russell Wallace, Zollner, Aksakoff, Dale Owen, Robert Hare, Mears, Lombroso, Oliver Lodge e muitos outros sábios estudaram a questão longos anos, não se contentaram com assistir a algumas sessões mais ou menos bem dirigidas e em que bons médiuns funcionassem. Deram-se eles próprios ao trabalho de investigar os fatos, de acumular e analisar, penetraram até ao fundo das coisas. Por isso,
foi a sua perseverança coroada de êxito e o seu método de investigação pôde ser oferecido como exemplo a todo pesquisador severo. Entre as teorias lançadas à circulação para explicar os fenômenos espíritas, a da alucinação ocupa sempre maior lugar. Perdeu, entretanto, toda a razão de ser à vista das fotografias de espíritos obtidas por Aksakov, Crookes, Volpe, Osherowitz, W. Stead e tantos outros. Não se fotografam alucinações. Os invisíveis não somente impressionaram as placas fotográficas, como também instrumentos de precisão, como os melhores Marey, levantam objetos materiais e decompõem e recompõem, deixam impressões na parafina derretida. Estão aí outras tantas provas contra a teoria da alucinação, quer individual, quer coletiva. Certos críticos acusam os fenômenos espíritas de vulgaridade, grosseria, trivialidade. Consideram-nos ridículos. Essas aparições provam incompetência. As manifestações não podem ser diferentes do que teriam sido, provindas do mesmo espírito quando na Terra. A morte não nos muda e nós somos, na outra vida, exclusivamente o que nós fizemos aqui na Terra. Daí a inferioridade de tantos seres desencarnados. Por outro lado, essas manifestações grosseiras e triviais têm sua utilidade, porque é o que melhor nos revela a identidade do espírito. Elas têm convencido inúmeros experimentadores da realidade da sobrevivência. Pouco a pouco, os levaram a observar, a estudar fenômenos de ordem mais elevada, porque, como vimos, os fatos se encadeiam e ligam em ordem gradual, em virtude de um plano que parece indicar a ação de um poder, de uma vontade superior, que procura arrancar a humanidade à sua indiferença e impedi-la para o estudo e a investigação dos seus destinos. Os fenômenos físicos, mesas falantes, casas mal assombradas, eram necessários para atrair a atenção dos homens, mas nisso é necessário apenas ver meios preliminares, um encaminhamento para mais elevados domínios do conhecimento. Por muito tempo foi o espiritismo considerado coisa ridícula. Por muito tempo foram os espíritas achincalhados, escarnecidos, acusados de loucura. Mas em todos os que se fizeram portadores de uma ideia, de uma força, de uma verdade nova, não aconteceu a mesma coisa? Louco, disseram de Galilei, loucos Giordano Bruno, Galvani, Watt, Pallassi, Salomão de Caus. A senda do progresso é muitas vezes ingrata aos inovadores, tem sido regada por muitas lágrimas e por muito sangue. Aqueles cujos nomes acabamos de citar tiveram de abrir caminho através da conspiração dos interesses, eram desprezados por uns, detestados e perseguidos por outros, lutaram e sofreram. Comparativamente com eles, os que são hoje apenas ridicularizados devem considerar sumamente benigna a sua sorte. Foi inspirando nesses grandes exemplos que os espíritas aprenderam a suportar com paciência os sofrimentos. Uma coisa os tem consolado de todos os sarcasmos, é a certeza de que também são portadores de um benefício, de uma força, de uma luz à humanidade. Em cada século, a humanidade retifica suas aparições. O que parecia grande torna-se pequeno, o que se figura pequeno se agiganta. Hoje mesmo, já se começa a compreender que o Espiritismo é um dos mais consideráveis acontecimentos dos modernos tempos, uma das mais notáveis formas da evolução do pensamento, o germe de uma das maiores revoluções morais que o mundo terá, porventura, conhecido. Quaisquer que sejam os motejos de que é objeto, é preciso reconhecer que ao Espiritismo é que a nova ciência psíquica deve o nascimento, porque sem ele, sem o impulso que lhe deu, todas as descobertas que se vinculam a essa ciência não teriam surgido. No que concerne ao estudo das manifestações dos espíritos, sentem-se os espíritas em muito boa companhia. Os nomes ilustres de Russell Wallace, de Crookes, Robert Hare, Mapes, Zoner, Aksakov, Bluteroff, Wagner, Flammarion, Mears, Lombroso,
têm sido repetidamente citados. Vêem-se também sábios como os professores Barrett, Hislop, Musseli, Bottazy, William James, da Universidade de Harvard, Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, o professor Richard, o coronel de Rochas e muitos outros que não consideraram indignos deles tais estudos. Que pensar depois disso das acusações de ridículo e loucura? Que provam elas senão esta coisa contestadora, que o império da rotina subsiste em certos meios? O homem se inclina, muitas vezes, a julgar os fatos no limite do acanhado horizonte dos seus preconceitos e dos seus conhecimentos. É preciso elevar mais alto, projetar mais longe o olhar e medir a sua fraqueza em face do universo. Assim, se aprenderá a ser modesto, a nada rejeitar nem condenar sem prévio exame. Tem-se procurado explicar todos os fenômenos do espírito pela sugestão e pela dupla personalidade. Nas experiências, dizem, o médium se sugestiona a si mesmo ou ainda padece a influência dos assistentes. A sugestão mental, que outra coisa não é senão a transmissão do pensamento, não obstante as dificuldades que apresenta, pode compreender-se e estabelecer-se entre dois cérebros organizados, por exemplo, entre o magnetizador e o sensitivo. Pode, porém, acreditar que a sugestão opere sobre mesas? Pode admitir que esses objetos inanimados sejam aptos a receber e produzir as impressões dos assistentes? Com essa teoria, não se podem explicar os casos de identidade, as revelações de fatos, de datas, ignorados do médium e dos circunstantes, as quais se produzem muitíssimas vezes nas experiências, tanto como as manifestações contrárias à vontade de todos os espectadores, algumas vezes particularidades absolutamente ignoradas de toda a criatura na Terra, têm sido reveladas por médiuns e depois averiguadas e reconhecidas exatas. Disso há exemplos notáveis na obra de Aksakov, Animismo e Espiritismo, na de Russell Wallace, O Moderno Espiritualismo, assim como casos de mediunidade verificados em crianças de tenra idade, os quais, do mesmo modo que os precedentes, não poderiam ser explicados pela sugestão. Segundo os senhores Pierre Janet e Ferré, e aí está uma explicação de que frequentemente se servem os adversários do espiritismo, deve comparar-se um médium escrevente a um sensitivo hipnotizado, ao qual se sugere uma personalidade durante o sono e que, ao despertar, tem perdido a lembrança dessa sugestão. O sensitivo escreve inconscientemente uma carta, uma narrativa referente a essa pessoa imaginária. Aí está, dizem, a origem de todas as comunicações espíritas. Todos os que possuem alguma experiência do espiritismo sabem que essa explicação é inadmissível. Os médiuns, escrevendo de um modo automático, não são previamente mergulhados em sono hipnótico. É no estado de vigília, na plenitude de suas faculdades e do seu eu consciente, que os médiuns escrevem, sob o impulso dos espíritos. Nas experiências do Sr. Janet, há sempre um hipnotizador em ligação magnética com o sensitivo. Não é isso que se dá nas sessões espíritas. Nem o evocador, nem os assistentes atuam sobre o médium. Este ignora absolutamente o caráter do espírito que vai intervir. Muitas vezes mesmo, as perguntas são dirigidas aos espíritos por incrédulos, mais dispostos a combater a manifestação do que a facilitá-la. O fenômeno da comunicação gráfica não consiste unicamente no caráter automático do escrito, mas, sobretudo, nas provas inteligentes, nas identidades que testifica. Ora, as experiências do Sr. Janet nada de semelhante fornecem absolutamente. As comunicações sugeridas aos sensitivos hipnotizados são sempre de acabrunhadora banalidade, ao passo que as mensagens dos espíritos contêm, muitas vezes, indicações, revelações que se relacionam com a vida presente e passada de seres que na Terra conhecemos, que foram nossos amigos ou parentes, particularidades ignoradas do médium e que revestem cunho de certeza que os distingue absolutamente das experiências de hipnotismo.
não se conseguiria, mediante a sugestão, fazer escrever em analfabetos, obter, por meio de um velador, poesias como as que recolheram o Sr. Jalbert, presidente do Tribunal de Carcassonne, e que obtiveram prêmios nos Jogos Florais de Tolosa. Nem por esse meio se poderia, igualmente, provocar a aparição de mãos, de formas humanas, nem ainda a escrita em ardósias, trazidas por observadores que não as largaram um momento. É preciso recordar que a doutrina dos espíritos foi constituída mediante numerosas comunicações obtidas por médiuns escreventes, aos quais eram absolutamente estranhos tais ensinos. Quase todos haviam sido embalados em sua infância pelos ensinos das igrejas, pelas ideias de inferno e paraíso. Suas convicções religiosas, as noções que sobre a vida futura possuíam, estavam em flagrante oposição com as opiniões expostas pelos espíritos. Neles não havia ideia alguma preconcebida da reencarnação, nem das vidas sucessivas da alma, nem da verdadeira situação do espiritismo depois da morte, coisas essas expostas nas comunicações obtidas. Há nisso uma objeção irrefutável à teoria e sugestão. A realidade objetiva das comunicações ressalta com tanto mais vigor quanto os médiuns não se acham de algum modo preparados, pela educação e por suas opiniões pessoais, para as concepções transmitidas pelos espíritos.